Meus queridos amigos, neste vídeo de hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito do termo meritocracia. Primeiramente, eu vou mostrar o conceito desse termo para todos vocês, o conceito que foi cunhado para esse termo, e aí logo em seguida eu vou mostrar as minhas opiniões a respeito dele, tá ok? Para isso eu vou deixar o campo dos comentários em aberto, para que vocês possam falar aquilo que bem pensam, haja vista que meritocracia é sim um termo que vem causando muita controvérsia ultimamente. E eu peço que vocês façam isso por gentileza, que vocês deixem aí no campo dos comentários a opinião de vocês, porque para mim é muito importante. Não apenas para mim, mas para outras pessoas que gostam de absorver outras ideias, gostam de ver as outras opiniões, outras visões de mundo. Tem muitas pessoas que fazem isso, que ficam aí avaliando, né, o campo dos comentários, vendo a opinião de outros internautas. Eu acho que tudo isso é muito bom porque fortalece o campo do debate, fortalece a pluralidade de ideias. Tem muitas pessoas aí com a cabeça aberta que gostam de ver a opinião dos outros. Então eu acho que este canal aqui é uma ferramenta muito importante no YouTube, porque permite que as pessoas debatam entre si. Permite isso. E olha que é uma coisa que, pelo menos acredito eu, que não vai perdurar tanto assim, tanto tempo no Brasil, tá ok? Mas vamos lá. Primeiramente, pessoal, quando eu digitei esse termo no Google, meritocracia, eu logo me deparei com a definição elaborada pelo site Brasil Escola. Brasil Escola é uma categoria que faz parte do portal UOL. Portal UOL, para quem não sabe, é um portal que publica notícias e que já recebeu muito dinheiro do PT nessas últimas décadas. Milhões e milhões de reais. E que, claro, sempre vem com matérias tendenciosas. Brasil Escola é a mesma coisa. Tá? Haja vista também que a educação no Brasil ela funciona bem aos moldes do regime petista. É ou não é verdade? Então você vai encontrar nesse site matérias escolares, muitas aí com textos bem tendenciosos. E aí, caso você seja pai e mãe e queira avaliar o processo de educação do seu filho, olhe primeiro aquilo que ele pesquisa. Porque o Brasil Escola muitas vezes vem com temas bem tendenciosos e que, por mais que esses temas sejam cobrados, por exemplo, nas redações do Enem, que são a porta para que esses alunos possam entrar na universidade, fazer um vestibular e conseguir uma vaga e tudo mais, por mais que o Brasil seja assim, a gente tem que cumprir com obrigações das quais muitas vezes a gente vai contra. Eu peço para que você, que é pai, que é mãe, ou até mesmo que é um aluno mais consciente, tenha um pouco mais de noção, mais cuidado daquilo que lê. Eu encontrei esse termo, meritocracia, disponibilizado no site Brasil Escola, e já deixando bem claro de antemão para vocês, pessoal, eu não concordo com esse termo. Eu acho que é um termo totalmente esdrúxulo, sem sentido, uma teoria que não faz nenhum sentido para mim, mas tá? Haja vista que eles já cunharam uma definição dele, eu gostaria de lê-la para vocês. Vamos lá. Meritocracia. A meritocracia é um sistema social no qual o sucesso do indivíduo depende principalmente dos resultados apresentados por ele. A meritocracia é um sistema social que ganhou destaque ao longo da história, principalmente no contexto das revoltas liberais do século XVIII, ou seja, a Revolução Francesa. Nesse sistema, o sucesso e as recompensas são distribuídas com base nos méritos individuais, como o conhecimento e esforço, por meio de processos seletivos que estimulam a competição. A palavra meritocracia é um neologismo composto por meritum, que significa mérito, em latim, e cracia, derivado de kratos, em grego, que significa governo, poder, força, por aí vai. Na meritocracia, o mérito de cada indivíduo é determinante para suas chances de mobilidade social. Hoje a palavra meritocracia é frequentemente usada para justificar a posição econômica ou social de alguém. Em resumo, a ideia de que se aquela pessoa chegou onde está, ocupando um bom emprego, com um bom salário,
foi exclusivamente por mérito individual. Entretanto, a aplicação prática da meritocracia nem sempre é bem sucedida, especialmente em países com altos índices de desigualdade social, como o Brasil, onde a falta de igualdade de oportunidades dificulta a avaliação justa do mérito e perpetua as disparidades sociais. Bom, tendo em vista essa definição bem curtinha, em termos de meritocracia, eu vou mostrar aqui as minhas opiniões, e aí vocês podem ficar à vontade para se posicionarem também a favor ou contra no campo dos comentários. Eu só peço que vocês terminem de assistir tudo aquilo que eu venho a apresentar para vocês nesse vídeo aqui, tá ok? Vamos lá, pessoal. Por que eu não concordo com esse termo? Porque eu acho que existe uma diferença muito grande entre mérito e meritocracia. O mérito, muitas vezes, ele não é definido pela quantidade de dinheiro ou de sucesso que a gente vai encontrar lá na frente. O mérito, muitas vezes, ele é apenas nosso. Eu, como um cristão, eu, como uma pessoa devota, seguidora de Cristo, pelo menos eu tento fazer isso todo santo dia, eu entendo que, como ser humano, eu tenho muitas missões a cumprir. Muitas missões. E o meu maior mérito é apenas concluir essas missões. Não ganhar dinheiro diante delas, não ganhar sucesso nem fama, até porque muitas dessas missões que eu tenho para a minha vida não são missões que servem para a sociedade. Falando a respeito do contexto brasileiro, nós temos um tradicionalismo que muitas vezes tem permeado com muita perversidade. O que quer dizer isso? Muitas vezes as pessoas querem falar de méritos, mas envolvendo o dinheiro em si. E olha que eu acredito que tudo isso vem de um pensamento muito mesquinho. Porque nem tudo está relacionado ao dinheiro em si. É claro que nós, quando uma pessoa quer se ascender na vida, pelos meios profissionais, pelos meios técnicos, é claro que ela quer o dinheiro, é claro que ela quer ter o sucesso monetário. Isso é óbvio. Ninguém quer trabalhar para ganhar pouco, não é verdade? Agora, tudo depende do fator cultural. O que é que as pessoas privilegiam e o que é que elas não privilegiam? Tudo depende do fator cultural, aquilo que a sociedade tem como definição cultural. Analisando os aspectos culturais do Brasil hoje, o que vocês podem definir do Brasil? Quais são, vamos dizer, os sentimentos principais que permeiam a nação brasileira? Olha, eu tenho pelo menos 3. A inveja, a burrice e o fracasso. Eu não sei se são sentimentos, mas vamos colocar assim. São os adjetivos que caracterizam muito bem a cultura brasileira hoje. A inveja, a burrice e o fracasso. Se a gente já está inserido num espaço cultural que tem essas características principais, mais marcantes, como é que a gente tem que se sobressair em meio a essa coisa toda? Se a gente quer ter sucesso num país assim, é óbvio que a gente tem que nadar de acordo com a maré. Então não é à toa que, por exemplo, um rapaz aí chamado Luva de Pedreiro, quando grava um vídeo chutando a bola no gol e aí faz suas galhofadas gritando receba, não é à toa que esse cara vai ganhar muito, muito dinheiro, porque é nisso que a população se baseia. É justamente nisso. Se vocês analisarem bem, no que a população brasileira se inteira? Será que a população brasileira se inteira por política? Será? Será que a população brasileira se inteira por educação? Será que ela está focada nisso? Será que a população brasileira está focada
em empatia, em zelo, em amor ao próximo? Essas três coisas, será que a população brasileira está inteirada em pensamento filosófico? É óbvio que não. A população quer coisas imediatas, porque a população ela foi acostumada a viver assim, graças ao nosso tradicionalismo, que, assim como eu falei, é um tradicionalismo perverso. Perverso por quê, pessoal? Porque quando a gente fala sobre a principal ferramenta para que a gente se construa como um indivíduo pluralizado e de personalidade forte, com uma missão cristã, a principal ferramenta é a educação. Só que a educação, aqui no Brasil, ela não existe. Ela não existe. Desde a época da colônia, as pessoas têm horror ao conhecimento e à educação. As pessoas, na verdade, elas não querem absorver o conhecimento e incorporá-lo em suas vidas. O que elas querem, de fato, é viver dos símbolos e dos resultados que o conhecimento tem para elas. Os resultados imediatos, que são o dinheiro, a fama, o sucesso, né, os outros privilégios que nós temos por aí. Acontece que a educação ela não tem esse fim. Quando a gente fala de Brasil, nós temos uma população que é majoritariamente cristã. Aqui o cristianismo ele é muito forte. Só que é um cristianismo que ele é baseado muito mais no sentimento do que na fé. O que significa isso? As pessoas são cristãs nos seus símbolos, nos seus rótulos. Mas quando se fala de fé, fé é prática. Quando se fala de fé, as pessoas estão vazias de fé no Brasil. Educação e fé andam de mãos dadas, de mãos juntas, bem juntas. Só que aqui isso não acontece. Falar de educação é formar indivíduos, é formar personalidades fortes, consistentes. Isso está em falta no Brasil. E aí por isso que termos como esse, que pelo menos do meu ponto de vista, meritocracia, né, são termos bem esdrúxulos. É por isso que esses termos vêm ganhando muita relevância e gerando muita controvérsia. Muitas pessoas chegam aí por volta de seus 20 e poucos anos de idade e se dizem frustradas. E por quê? Porque elas foram ludibriadas por esse pensamento, que é um pensamento que sim, tomou conta da cabeça das pessoas. Quem é que, por exemplo, nunca ouviu de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô, ou sei lá, de um vizinho mais velho, de que quanto mais você se esforçar, mais você terá bons resultados lá na frente? Quem é que nunca ouviu isso? Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Tem pessoas que podem se esforçar a vida inteira, a vida inteirinha. Podem se dar bem, sim, em vários aspectos, mas não vão ter o sucesso e a fama que tanto desejavam. Tem pessoas assim. Agora, tem outras que não fizeram nenhum esforço, mas conseguiram o melhor dos privilégios. Um exemplo clássico disso, falando do contexto brasileiro, foi durante as eleições presidenciais no início dos anos 2000. Quando nós tivemos ali, né, a disputa entre Lula e Enéas Carneiro, não é isso? Enéas Carneiro foi um médico, cardiologista, físico, matemático, professor e escritor brasileiro. Todas as provas que ele fez na vida, ele passou em primeiro lugar. Não foi segundo, terceiro, quarto, não. Primeiro lugar. Era uma baita pessoa, um baita profissional, um exímio. Português claríssimo, extremamente inteligente, e há quem diga que o professor Enéas era mesmo um gênio. Dr. Enéas, desde os 9 anos de idade, começou a trabalhar para ajudar a mãe, numa região bem pobre, lá no Rio Branco, no Acre. Desde os 9 anos de idade, trabalhando, ajudando a mãe. E foi um cara que tinha raízes. Vocês podem encontrar na internet que ele voltou
Ele voltou para ver a sua casa, ele voltou para ver a região onde morava, ver lá as pessoas, porque ele tinha suas raízes. E foi uma pessoa que se dedicou desde o início. Era uma pessoa que tinha uma visão da nação brasileira que nenhuma outra pessoa tinha. Nós nunca encontramos uma pessoa neste país que amou tanto essa nação quanto Enéas Carneiro. Que amou essa nação e que sabia das riquezas dessa nação tão bem quanto Enéas Carneiro. Nós não encontramos. Em compensação, o que o brasileiro fez? A disputa presidencial estava envolvendo aí Enéas Carneiro e Lula. Adivinhe só quem que o brasileiro quis colocar no mais alto poder, na mais alta esfera do poder executivo. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Falando do histórico do Lula e dos seus companheiros, o que a gente pode falar a respeito? Lula nunca trabalhou na vida. Nunca trabalhou na vida. Sempre viveu do coitadismo. Sempre viveu choramingando, sem derramar uma única lágrima. Sempre fez greve. Sempre provocou greve. E nunca levantou nem um tijolo na vida. Conseguiu, nas eleições presidenciais, ganhar do doutor Enéas Carneiro. Isso porque a população ela foi ludibriada. A população via a figura do doutor Enéas e por meio ali daquilo que via, com as opiniões de jornalistas, de pessoas, muitas ali fracassadas, taxaram o doutor Enéas de fascista, louco e extremista. Doutor Enéas seria, talvez, o melhor líder que essa população poderia ter depois da República, quando veio a República. O melhor líder, sem sombra de dúvidas. Não tinha ninguém mais competente do que ele para assumir, para liderar esse país. Mas, em compensação, o brasileiro decidiu colocar um sapo barbudo cachaceiro, semi-analfabeto, na presidência da República. Por um lado, tínhamos a opção de colocar um gênio. Por outro, o que o povo decidiu? Colocar um cara totalmente inculto, imoral, totalmente esdrúxulo, e que vivia se vangloriando de comer cu de cabrita no Nordeste quando era mais novo. O que a gente pode inferir em relação a tudo isso? Que a cultura da inveja aqui ela é tão forte, que o brasileiro ele não quer colocar uma pessoa competente em uma determinada posição. Ele quer colocar uma pessoa tão fracassada, tão miserável de valores, de conhecimento, de conduta mesmo, para que ele não inveje essa pessoa. Vamos colocar esse cara ali porque a gente sabe que ele é incompetente, que a gente não vai invejá-lo jamais. Lula é a definição de tudo isso. Dilma, a mesma coisa. Depois veio a ser presidenta do Brasil. Qual é o histórico da Dilma? Será que ela era uma pessoa extremamente competente para assumir a presidência da República de uma nação de tamanho continental? Dilma era uma terrorista que assaltava bancos, que juntamente com seu ex-marido Carlos Araújo plantava bombas em aeroportos, matando pessoas inocentes, roubava armas em delegacias, sequestrava pessoas, torturava pessoas que ela e seu ex-maridinho julgavam serem informantes, todos treinados por ditadores sanguinários em Cuba. Ela e sua corte de comunistas terroristas sanguinários. Ela sobreviveu durante o período sangrento do regime militar que matou muitos terroristas comunistas. Dilma esteve viva e se alçou aí à presidência da República, graças, é claro, ao povo brasileiro. Mas eu acredito que também tem acontecido muita fraude naquelas eleições, assim como teve
nas eleições da época do Lula. Mas, de fato, o brasileiro ele foi cooptado. Muitas pessoas hoje, inclusive, assumem que, de fato, erraram quando acreditaram na lábia, no poder de persuasão do Lula, a época em que ele subiu à presidência, a primeira vez. Tudo isso mostra que o Brasil é sim um país onde nós podemos definir como o país onde mais tem gênios fracassados na história do universo. Gênios fracassados. Porque aqui o que se vale mesmo é colocar pessoas incompetentes no poder. É isso que vale a pena. Muitas pessoas que são sim competentes passam o final de suas vidas assim, frustradas, porque não conseguiram aquilo que tanto queriam e que mereciam ter. De acordo com a definição aqui do site Brasil Escola, eles falam de desigualdade social, mas esse não é o principal ponto. Vocês veem que existe até uma crítica implícita ao capitalismo diante dessa definição que eles apresentam para nós. O problema não é o capitalismo, pessoal. O problema mesmo é a cultura. O que as pessoas procuram? O que as pessoas priorizam? A vida é feita de prioridades. O que a maior parte do público está priorizando? Né? O que o brasileiro prioriza todo santo ano? O que o brasileiro prioriza? É o carnaval, é a galhofada, é o banho de sangue. É isso. É o futebol. É isso. Os talentos que serviriam para, de certo modo, alavancar, colocar o nosso país numa posição de destaque em relação ao mundo, os talentos eles são, cortados, extinguidos. São descartados pela maioria dessa população. E olha, pessoal, que a população brasileira está cada vez mais... Veja só, olha o tamanho da contradição. A população brasileira está cada vez mais se formando nas universidades. Cada vez mais a gente consegue encontrar pessoas com título de ensino superior. Poxa, Lucas, mas ensino superior e inveja, fracasso, burrice, não faz sentido. Faz sentido sim. Faz sentido sim. A base educacional brasileira é formado o quê? Pelo método Paulo Freireano. Quem foi Paulo Freire? O que Paulo Freire falava da pedagogia do oprimido? Vocês já leram sobre isso? Pesquisem lá o livro do Thomas Juliano, historiador, Desconstruindo Paulo Freire. Vocês vão ver. Ele era o exemplo de pessoa que era totalmente incompetente, mas que conseguiu todo esse sucesso estrondoso graças ao apadrinhamento do PT e da sua corja. Ele e outros intelectuais, Jean Piaget, Vygotsky, Emília Ferreira, por aí vai, Marilena Chauí, todas essas pessoas, vocês veem que elas são um retrato da incompetência, da falta de qualidade, da inépcia, da burrice generalizada. E estão aí. O que dirá então dos seus alunos, as pessoas que se formam por meio desses métodos, minha gente? Em quem que elas vão se inspirar? Quais são as referências que elas têm? Portanto, pelo menos na minha visão de mundo, meritocracia é um termo totalmente esdrúxulo. Não entra na realidade. Não tem como. Existe o tal do apadrinhamento afetivo, assim como eu disse. Ah, é porque eu vou colocar fulaninho aqui, porque ele é amigo do meu irmão. Ah, porque ele é meu tio. Ah, porque ele é meu sobrinho. Ah, porque ele fez isso para mim, agora eu vou ajudá-lo, porque ele já me ajudou no passado. Isso existe em todo ramo, qualquer ramo, seja ele político, empresarial, todo ramo no Brasil existe isso. Quantas pessoas competentes, habilidosas e ávidas a realizarem bons serviços foram descartadas durante todo esse período? Eu vi muitas vezes com os meus próprios olhos
pessoas com talentos absurdos, com dons, de verdade, pessoal, dons, mas que não tiveram aquilo que mereciam. Nós precisamos separar mérito e meritocracia. Assim como eu falei no início do vídeo. Mérito, veja só, às vezes nós mesmos definimos um mérito para nós, que a sociedade nunca vai enxergar, de acordo com as missões que nós temos para nós mesmos. Por exemplo, eu tenho como missão terminar a leitura da Bíblia aqui no meu canal do YouTube. O meu mérito não vai ser ganhar dinheiro com isso. O meu maior mérito vai ser, pelo menos eu suponho que isso vai acontecer, meu maior mérito vai ser eu poder, de certo modo, ajudar uma pessoa que tem muita dificuldade de ler a Bíblia e que vai poder acompanhar a leitura comigo, a leitura da Bíblia completa comigo. Esse é o meu mérito. Eu não estou buscando fama, dinheiro, sucesso, nem nada do tipo. Só que muitas vezes o que as pessoas definem como mérito? Um símbolo. Um símbolo representado pelo dinheiro, por uma medalha, por uma premiação. E isso não faz parte daquilo que eu defino como mérito. Vocês estão entendendo? Mas de acordo com esse termo elaborado, meritocracia, as pessoas falam muito sobre salário. Salário. Olha, assim como eu falei, ninguém quer trabalhar sem receber. Sem receber bem, de acordo com seus esforços. Não é isso? Acontece que como é que você vai ter uma vida muito bem remunerada, muito bem reconhecida, de acordo com seus méritos, se você já tem uma população afundada na miséria? Não é isso? É aquilo que eu disse. Se você quer ser muito bem reconhecido no Brasil, com uma população que é miserável, mostre que você é tão miserável quanto ela. É isso, pessoal. Falando de educação, isso não se passa por aqui. Nem nunca se passou. Falando em educação, o que a gente tem, por exemplo, no âmbito profissional? As pessoas hoje, elas, muitas vezes aquelas que dão certo na vida, são aquelas que prezam pelo individualismo exacerbado, para aquele individualismo que é tão egoísta, que é tão focado na pessoa apenas, que ela acaba abandonando todas as outras necessidades alheias. E isso acontece em todos os postos profissionais do Brasil, inclusive dentro da classe médica, que é uma das classes mais bem vistas no país. O que se fala da medicina no Brasil é uma coisa tão bajulativa, que chega até a dar certo asco mesmo. Claro, médicos são anjos, que estão aí para nos salvar. São anjos. Agora, tem também os profissionais que não vivem por amor. Não vivem aquela profissão por amor, mas sim por conta do dinheiro. E aí, quando o dinheiro fala mais forte, fala mais alto, é óbvio que os sentimentos básicos, que são muito bem explicados pela ferramenta educação, a educação verdadeira, esses sentimentos eles são abandonados. Porque, sim, existem médicos que não receberam, por exemplo, a verdadeira educação. Não apenas médicos. Temos juízes assim, temos pessoas em todos os postos profissionais assim. Para falar a verdade, o Brasil inteiro é assim. A educação ela serve para formar indivíduos de personalidade forte, bem consistente, e que, em primeiro lugar, consigam enxergar o valor no outro, porque ela é baseada na fé. Quantas vezes vocês aí, com certeza vocês já devem ter tido essa experiência, quantas vezes vocês tiveram que frequentar um hospital público, um posto de saúde perto de suas casas e sofrerem com a demora no atendimento simplesmente porque um médico atrasou ou porque um médico teve que fazer
seu intervalo ali de almoço, mesmo você estando ali, né, com vários outros pacientes ao teu redor, também esperando pelo atendimento do mesmo médico. Quantas vezes? Ah, mas o médico tem o horário dele. Ah, o médico tem isso e aquilo, ele tem funções a cumprir. Agora, falem para mim, o que é mais interessante? O intervalo do almoço ou a vida das pessoas que estão em risco ali ao redor? Vocês estão entendendo que a vida é feita de prioridades e também de obrigações? E que muitas vezes as pessoas elas têm prioridades muito mais egoísticas do que prioridades que tratam da vida alheia e da proteção da vida alheia, do sentimento de empatia. Isso permeia todo o profissionalismo brasileiro, pessoal. Eu estou dando exemplo da classe médica, estou dando este exemplo para que vocês possam entender que isso existe em qualquer meio profissional. No Brasil, as pessoas têm aquela falsa definição de que há profissões que são moralmente superiores. Negativo. Profissão moralmente superior? É óbvio que não. Profissões são feitas por pessoas. E pessoas, todas elas, têm uma certa imoralidade. Todos nós somos falhos, somos sujos, temos sentimentos. Muitas vezes sentimentos ruins que nos dominam. Assim como eu falei no vídeo de ontem, quem é que não se lembra, por exemplo, do médico anestesista estuprador de grávidas? Quem é que não se lembra disso? Então, assim, falando em meritocracia, isso não existe porque, pelo menos na minha visão de mundo, o fator cultural ele é determinante. Ele é determinante. E dentro do fator cultural existe a palavra educação. Não apenas a palavra educação, mas a ferramenta educação, que é uma ferramenta que serve para absolutamente tudo. E se você já tem um meio que é dominado pelo fracasso, uma educação que tende a profissionalizar pessoas, mas muitas vezes profissionalizá-las, mas vendendo falsos sonhos, porque não tem garantia de nada, é óbvio que isso sempre vai dar errado. O que eu posso ensinar para as pessoas? Eu não sei se eu poderia fazer isso, mas o que eu posso ensinar para as pessoas, se elas me pedirem opinião, é que elas façam tudo de acordo com aquilo que elas têm como talento, como dom, e que elas querem fazer. Eu não sou a favor daquela ideia de que as pessoas têm que fazer aquilo que têm à disposição. Não. Eu sou a favor das pessoas fazerem aquilo que elas têm de talento, de dom. E todo mundo pode se descobrir, autodescobrir, não é isso? Todo mundo pode fazer isso. Nós, como indivíduos, somos formados de muitos conceitos, muitas coisas. Internamente, pessoal, tem muita gente que não se conhece. Mas a partir do momento que a pessoa passa a se conhecer, ela enxerga um mundo. Um mundo. E o brasileiro ele não é ensinado para esse fim. Quantos futuros promissores nós perdemos nesse país, gente? Quantos futuros promissores? Pessoas que poderiam ser grandes músicos, grandes intelectuais, grandes escritores, grandes médicos, até mesmo grandes jogadores de futebol, por que não? Mas que tiveram seus talentos desperdiçados, justamente porque nós temos uma educação emporcalhada, que obriga as pessoas a jogarem todo o resto num balde. Um balde de pessoas dominadas pelo Estado. É o Estado que domina as pessoas. Você quer educação? Vá para a escola. Não, mas eu quero absorver educação por um outro meio, por outro método. Não existe. Só existe esse método. Vá para a escola. Você vai para a escola, você se forma, vai para a universidade e muitas vezes, depois que você sai dali formado, às vezes com mais de uma formação, hein? Você vai para um emprego humilde, porque você não consegue a oportunidade que tanto sonhou. Isso é porque você foi iludido por uma promessa. Isso existe. No Brasil isso existe e muito. Até mesmo nos Estados Unidos isso existe.
Muitos jovens, por exemplo, na nação americana, vivem endividados e vão ficar endividados, anos e mais anos. Muitos ali também, assim como no Brasil, têm título de ensino superior. Isso não manda nada, pessoal. Por isso que eu falo, vocês querem uma coisa? Vivem dos seus talentos, dos seus dons. Porque a pessoa que vive de um talento e que ama esse talento, faz por amor, faz porque gosta, né? Ela nunca vai se entristecer por não atingir os méritos que a sociedade poderia dar a ela. Ela nunca vai se entristecer. Porque a sociedade não me deu o mérito. Não interessa. Você está vivendo o seu talento daquilo que você gosta. Eu acho que não existe nada mais triste do que você viver cumprindo com funções na sociedade, funções que lhe são ordenadas, que te prometem vários resultados, e aí chega lá na frente e você percebe que, na verdade, o que você estava fazendo nada mais é do que satisfazendo o sonho de outras pessoas que estavam acima de você. O ramo empresarial no Brasil é mais ou menos assim. Eles vêm com aquelas promessas, não, que você vai crescer na empresa, papapá. Quando você consegue subir de cargo, quando você começa trabalhando lá como um mero peão na empresa, depois que você consegue subir de cargo, para você chegar a esse ponto, precisa de pelo menos 5, 6 anos de trabalho naquela empresa, sofrendo dia após dia. Durante esses 5 anos, você podia ter abusado do teu talento mais, assim, da forma mais prazerosa possível. Da forma mais formidável possível. Durante esses 5 anos que você esteve ali para satisfazer os sonhos dos outros, que te colocaram como um peão mesmo. Mas você esteve lá, simplesmente porque a sociedade fala que você tem a obrigação de trabalhar para essas pessoas. Mas nós não devemos dar ouvidos à sociedade, pessoal. Devemos dar ouvidos ao nosso coração e aos propósitos que nós temos com o próprio Deus. O que falta no brasileiro é essa convicção plena de que tem pessoas, sim, que são incompetentes, que têm muito dinheiro, muito sucesso, sim. Mas não existe uma missão muito mais forte, muito mais inteligente, muito mais valiosa do que a nossa missão, né? Como pessoa, como ser humano, como indivíduo. Eu acredito, na minha simples visão de mundo, eu acredito que, por exemplo, uma pessoa que sai às ruas para vender pipoca e ajudar a família, uma criança, um adolescente que sai ali na rua para vender pipoca no semáforo e tudo mais, para ajudar a família, às vezes a mãe que está doente, ou ajudar um pai que está desempregado, eu acredito que essa pessoa ela é muito mais valiosa do que, por exemplo, um funkeirinho semi-analfabeto que ganha milhões e milhões de reais. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, aquele menino que está lá ajudando a família necessitada, ele está acrescentando alguma coisa. Ele está acrescentando. O funkeiro não. A única visão que ele tem é o dinheiro. Por quê? Ele teve uma vida tão miserável. Ele teve uma vida tão pobre de valores, de sentido, que a única coisa que consegue vislumbrar é o sucesso, ainda que ele precise viver do dinheiro do narcotráfico, do jogo de bicho. Porque, querendo ou não, falando de funk no Brasil, é lavagem de dinheiro. E vários outros ramos musicais no Brasil também. Na minha simples visão de mundo, um mero garotinho vendedor de pipoca no semáforo para ajudar a família tem muito mais valor do que um cara como esse. Ou até mesmo um profissional que passa por cima dos outros. E que ganha muito dinheiro fazendo isso. Estamos falando aqui de valores. E é isso que a população precisa enxergar neste país. O brasileiro ele está acostumado hoje a se comportar e a enxergar tudo como um mero animal. Como um animal. Ele foi manipulado para esse fim. Até mesmo dentro dos cargos públicos. O que é cargo público?
A pessoa que está ali dentro, ela tem que trabalhar para o público e não para as suas vontades, seus desejos, suas preferências, seus privilégios. Elas estão ali para exercer uma função. É aquela coisa. Se você não está satisfeito, vai embora. Mas não. A partir do momento que ela entra nesse cargo, ela exige que a população a respeite como se fosse um semideus. Você tem que me respeitar porque eu sou funcionário público, papapá. Não deveria ser o contrário? Você está ali porque a sociedade está lhe garantindo aquela posição para que você trabalhe para ela. Não é que você é mais gostoso, não é porque você é mais decente, não. Você quis e você assumiu essa posição porque a sociedade está lhe concedendo essa posição. Enquanto isso não mudar, os méritos no Brasil não vão existir. Não estou falando de meritocracia. Os méritos jamais vão existir. A não ser aqueles méritos puramente pessoais, que são as missões que a gente tem a cumprir com o próprio Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, os méritos que eu digo que a sociedade pode nos oferecer, enquanto o meio cultural não mudar, isso jamais vai existir. Falando de frustrações, pessoal, eu vou mostrar alguns dados para vocês. E eu gostaria que vocês analisassem esses dados muito bem. Vejam só essa manchete disponibilizada no site oglobo.com. Desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é mais de 2 vezes superior à média nacional. 2 vezes superior à média nacional. E olha que a maior parte desses jovens de 18 a 24 anos estão ali cursando ensino superior. Alguns, inclusive, já até concluíram. Grande parte dos jovens hoje estão voltados para esse fim. E ainda estão desempregados. Uma realidade totalmente distinta daquela que a gente tinha antigamente, não é verdade? Site da terra.com.br. Olha só. Número de jovens inadimplentes é alerta sobre educação financeira. Segundo dados do SPC Brasil, 46% dos brasileiros com idade entre 25 e 29 anos estão endividados e inadimplentes. Além disso, 75% dos jovens com idade entre 18 e 30 anos não fazem controle de gastos. Diante desse cenário, fica a pergunta: será que a inclusão da educação financeira na grade escolar seria uma solução para formar cidadãos capazes de gerir suas finanças na vida adulta? Para o governo de São Paulo, a resposta é sim. Acontece que não é nem a gestão financeira. A verdade é, do que esses jovens vivem? Qual que é a profissão que eles têm? E se uma profissão tem que estar de acordo com os esforços desses jovens, será que eles estão recebendo de acordo com os esforços deles? Porque a gente sabe muito bem que a maior parte dos jovens hoje recebe um salário muito baixo. E eles não conseguem, não têm condições de financiar uma casa, né? Ou então pagar um aluguel custeando água, luz, internet, alimentação, gás. Não tem. E aí? Vejam só como que é, vamos dizer, um país que não é apenas comunista na sua forma administrativa. Não. É um país comunista no sentimento. E as pessoas ficam confusas porque não sabem, de certo modo, de onde vem todo esse terror. Os culpados por esse terror. Em primeiro lugar, cultura. A cultura, quem faz a cultura, somos nós mesmos. Pessoas comuns que vão mudando o plano de suas vidas. Até que se torne uma coisa, assim, como é que eu posso dizer? Contagiante. Ela começa com uma pessoa. E essa pessoa, a partir do momento que ela vai se tornando uma influência na vida das outras, com o seu trabalho, esse trabalho se expande. Esse trabalho vai se expandindo em outras mentes e assim vai reformulando o imaginário popular, quem sabe, de uma nação inteira. Só que para isso chegar a um ponto que a gente pode dizer que dá para mudar o cenário brasileiro,
É uma tarefa de pelo menos 100 anos, pelo menos na minha visão. Só que a gente nem sequer deu início. Pare para pensar, meu amigo. Antes de você querer falar de meritocracia e todas as outras coisas, pare para pensar, o que você fez? O que você faz por ti mesmo e pelas pessoas? O que você faz pela tua educação? O que você lê? O que você consome? Do que você se inteira? O que você absorve todo santo dia? Quem é você? São tarefas simples, básicas, que vão aí fazer com que você tenha muito mais consistência individual e que vão ajudar, de certo modo, a fazer com que a sociedade aí tenha o seu devido valor. Porque depende também do teu trabalho. A sociedade depende do teu trabalho. E quando eu falo do teu trabalho, não estou falando profissão, dinheiro. Falando do teu trabalho, do teu empenho como indivíduo, como ser humano. É a coisa mais básica do mundo. Pare para pensar nisso. Talvez você não seja um cara completo. Por mais que você tenha uma profissão, por mais que você tenha muito dinheiro, talvez você não seja um cara completo. Talvez você não esteja contribuindo em nada na sociedade. A única coisa que você talvez faça nessa tua porca vida é tirar o dinheiro que a sociedade te dá. Talvez a única coisa que você serve a única coisa para qual você serve nessa vida é tirar o dinheiro da sociedade. Mais nada. Você não tem nada a acrescentar. É nisso que você se resume? É isso aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo para vocês. Eu vou deixar aí o campo dos comentários em aberto para vocês deixarem os seus posicionamentos. Para mim também são muito importantes. Também para outras pessoas que costumam, estudar a opinião de vocês. Tem muitas pessoas aqui no YouTube que são de bom coração, que gostam de aprender com outras pessoas. Então, é isso daí. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima. Falou!